livro Ceifa de Luz, Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Porque o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Paulo, Filipenses, capítulo 4, versículo 19. Cada criatura transporta em si mesma os valores que amealha na vida. Os sábios, por onde transitam, conduzem no espírito os tesouros do conhecimento. Os bons, onde estiverem, guardam na própria alma a riqueza da alegria. Os homens de boa vontade carregam consigo os talentos da simpatia. As pessoas sinceras ocultam na própria personalidade a beleza espiritual. Os filhos da boa-fé cultivam as flores da esperança. Os companheiros da coragem irradiam de si mesmos a energia do bom ânimo. E as almas resignadas e valorosas se enriquecem com os dons da experiência. Os obreiros da caridade são intérpretes da vida superior. A riqueza real é atributo da alma eterna e permanece incorruptível naquele que a conquistou. Por isso mesmo, reconhecemos que o ouro, a fama, o poder e a autoridade entre os homens são meras expressões de destaque efêmero, valendo por instrumentos de serviço da alma no estágio das reencarnações. Desacisado será sempre aquele que indisciplinadamente disputa as aflições da posse material, olvidando que há 1000 caminhos sem sombras para buscarmos com o próprio coração e com as próprias mãos a felicidade imperecível. A responsabilidade deve ser recebida, não provocada. Muitos ricos da fortuna aparente da terra funcionaram na posição de verdugos do Cristo, sentenciado à morte entre malfeitores. Entretanto, o Divino Mestre, com a simples e duras traves da cruz, produziu, usando o amor e a humildade, o tesouro crescente da vida espiritual para os povos do mundo inteiro. Emmanuel, a riqueza real. Então, iniciando agora a prece, possamos nos manter em sintonia com vibrações de harmonia, de paz, vibrações de tranquilidade. E vamos, então, pedir ao nosso Pai Celestial, nossos amigos da espiritualidade, que nos abençoe nesta noite, fazendo com que tenhamos hoje um estudo, uma apresentação grandiosa, com grandes ensinamentos, com grandes aprendizados, e possamos estar em total sintonia com o que vai ser apresentado hoje aqui e com um plano maior também. Abençoe a todos nós, meu Pai, abençoe a todos aqueles que estão nos ouvindo virtualmente e todos também aqueles que não puderam estar aqui presentes, que possam ser tocados pelas suas bênçãos. Abençoe o nosso amigo, expositor de hoje, nosso querido Marcelo, que as suas palavras possam sair doces e harmoniosas, com total perfeição, em função de todo o seu aprendizado, de tudo que ele aprendeu e estudou para nessa apresentação. Sendo assim, que possamos iniciar a nossa reunião na noite de hoje, no Grupo Espírita Meimei. Que assim seja. Então, a responsabilidade da palestra de hoje está a cargo do Marcelo. Marcelo é trabalhador do Grupo Espírita Meimei, ele é expositor, ele também ajuda em vários setores da casa, também faz exposições fora da casa espírita e nos ajuda no ESG, em todas as palestras que a casa tem. Então, Marcelo, a palavra é sua. Obrigado, Miriam. É com muita satisfação, felicidade, que eu estou aqui mais uma vez para estudar com vocês, retornando presencialmente a minha primeira vez nesse novo normal. E hoje a gente vai conversar sobre a prova da riqueza. Então, vamos lá. Bem, se alguém tivesse o poder
de mudar a situação nossa e viesse aqui na frente e perguntasse assim: vocês querem ser ricos ou pobres? Com certeza, nós, a grande maioria de nós, com a dimensão que temos da experiência carnal, lembraremos imediatamente que o sofre passa por privações, o rico passa por facilidades. Optaríamos, a grande maioria, provavelmente, por querer ser rico. Poucos de nós teriam uma capacidade tremenda de pensar diferente disso, porque já teria que ter um crescimento espiritual muito grande. Então, eu volto a dizer, uma pergunta aqui para nós, que estamos presos à carne e com uma limitação tremenda da nossa condição espiritual, com certeza optaríamos pela riqueza. Mas agora, mudando totalmente o cenário, finjamos que todos aqui estão desencarnados, todos nós. E estamos encaminhando-nos para o centro de reencarnação. Agora a gente está no hall e, por um passe de mágica, somos convidados para um auditório para escolhermos as nossas provas. E a primeira delas é justamente a da riqueza ou da pobreza. Agora a pergunta mudou. Porque agora eu não estou perguntando se você quer ser rico ou pobre. Eu estou perguntando que prova você quer passar. Diferente, né? Porque lá no mundo espiritual é diferente também. Porque lá a gente tem acesso à nossa condição espiritual verdadeira. Então, para poder nos ajudar nisso, a gente já lança a mão justamente do Livro dos Espíritos. E na pergunta 815, olha a pergunta que Kardec faz aos espíritos. Qual é a pergunta? Qual a prova mais terrível? A da miséria ou da riqueza? Olha só a pergunta. Ele não pergunta qual é a prova melhor, qual é a prova mais tranquila. Ele pergunta qual é a mais terrível. Então, já parte do princípio que as duas são terríveis. E olha o que os espíritos respondem. São, no tanto, uma quanto outra. Quer dizer, são tão terríveis, uma e outra. As duas são terríveis. Tanto a prova da riqueza quanto a prova da pobreza. Por quê? Por que elas são terríveis? Porque a miséria provoca as queixas contra a providência e a riqueza incita a todos os excessos. E se a gente, se estiver na penúria, na privação, se a gente ficar queixando, a gente não vai estar passando pela prova. A gente não vai estar aceitando aquela prova. Por isso que ela é terrível, porque eu vou falhar. E se eu estiver lá usando da riqueza para abusar dessa riqueza, fazendo tudo e muito mais, eu também não estou usando a prova da riqueza para o meu crescimento. Então, eu também vou estar falhando. É por isso que ela é terrível. E aí, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo que diz não se pode servir a Deus e a Mamon, olha o que ele diz. A pobreza é para os que a sofrem a prova de paciência e de resignação. A riqueza é para os outros a prova da caridade e da abnegação. A abnegação é aquela dedicação, é aquela coisa que a gente às vezes deixa de trazer para nós para servir o outro, porque percebe que é o que eu tenho que fazer, é o que é ético. Então, naquela pergunta, que prova que você quer passar? Aí eu quero saber, o que eu estou precisando mais? Desenvolver a paciência e a resignação? Eu estou bem fraco nisso, então eu acho que eu vou querer a prova da pobreza. O que vocês acham, amigos espirituais, que vão estar lá me orientando? Agora, se eu percebo que eu estou muito mal na caridade e na abnegação, então eu acho que eu vou querer a prova da riqueza, porque eu estou pior em caridade e abnegação do que eu estou em paciência e resignação. Então, meus amigos, a escolha da prova para a gente é de acordo não com a preferência simples da vontade, mas de acordo com a nossa necessidade. Aí, na pergunta 814, o Kardec faz a seguinte pergunta aos espíritos. Por que Deus concede a uns a riqueza e a outros a pobreza? Por quê? Olha o que os espíritos respondem.
para experimentá-los de modos diferentes. Além disso, como sabeis, essas provas foram escolhidas pelos próprios espíritos. A gente falou, né? Na nossa condição atual, a gente já participa desse planejamento, então a gente ajuda a escolher. Que nelas, entretanto, sucumbem com frequência. O que é sucumbir? É falhar. Por quê? Porque elas são terríveis, porque elas são difíceis. Então, tanto a prova da pobreza quanto a prova da riqueza são provas que nós falimos muito. E por que tem que experimentar-nos de modo diferente? Aí, quando faltou essa palavra experimentar, a gente foi lá no Consolador para perguntar a Emmanuel como que adquire experiência o espírito encarnado. E ele vem nos dizer que a gente adquire experiência como? Com a luta e o trabalho, que são tão imprescindíveis ao aperfeiçoamento do espírito, como o pão material é indispensável à manutenção do corpo físico. Então, se a gente precisa do alimento para desenvolver o nosso corpo e desenvolvermos, o espírito precisa da luta e do trabalho. Porque sem luta e trabalho, o espírito não vai desenvolver, não vai crescer. E ele insiste ali embaixo. Ó. É trabalhando e lutando, sofrendo e aprendendo que a alma adquire experiências necessárias na sua marcha para a perfeição. Então, não tem jeito, gente. Nós seremos espíritos perfeitos. Sim, para sermos espíritos perfeitos, para sermos governadores de planetas, a gente vai ter que saber de tudo. Então, a gente precisa fazer o quê? Trabalhar, lutar, sofrer e aprender. Não adianta só trabalhar e lutar, porque se a gente não aprender, a gente de verdade não reteve o aprendizado, não se transformou. Então, ó, não tem jeito. É desse jeito, trabalhando, lutando, sofrendo e aprendendo, que adquire experiência para chegarmos à perfeição. Aí, no livro Missionários da Luz, Chico Xavier, através de André Luiz, reforça, dizendo que precisamos demonstrar aproveitamento prático das lições recebidas. Ok, já entendi que eu tenho que ser resignado e humilde, passando pela pobreza. Entendeu? Entendi. Então, vai lá ser pobre. Para mostrar na prática que você vai se resignar e vai ser humilde. E na da riqueza, a mesma coisa. E no livro Bilhetes Fraternais, também de Chico Xavier, por de espíritos diversos, André Luiz vem dizer para a gente que Jesus ilumina o caminho, mas quem tem que percorrê-lo somos nós. Não tem jeito, não adianta eu ler como ser um bom rico. Eu tenho que passar pela riqueza, ver as minhas reações, as minhas atitudes diante das adversidades, que serão muitas, vocês vão ver vários exemplos, para saber como é que eu vou reagir. Como Emmanuel diz que a gente tem que ter experiência para poder adquirir a virtude, a gente pegou várias histórias que vão mostrar essas experiências. No livro Pai Nosso, de Chico Xavier, por Meimei, no título Fé e Perseverança, é a história de 3 rapazes que vão ao campo em rogativa ao Senhor. Aí o carro do Senhor vem e eles fazem os seguintes pedidos. O do meio pede para que ele seja muito rico. O da esquerda pede para ele ter a beleza. Então, ele recebe um tesouro lá, muito dinheiro, aquele passou um unguento no rosto recebido por um anjo e ficou lindo, e o terceiro disse assim, Senhor, eu não sei o que eu vou escolher. Então, eu deixo a seu cargo. O que o senhor achar que eu deva receber, eu recebo. Ele recebe o quê? Uma bolsa com uma pedra. Os outros riram-se dele porque acharam que ele tinha sido enganado. Ele não se abateu, pegou aquela pedra e levou para casa. E começou a desbastar, até que encontrou um quê? Um lindo diamante. Com esse diamante, ele fez fortuna. Com essa fortuna, ele fez uma casa de acolhimento, de repouso. E um belo dia, muitos anos depois, não foi difícil para ele reconhecer os 2 amigos do pretérito, em que ele os viu muito fracos. Por quê? Por causa das escolhas que fizeram com a beleza e com o uso que o outro fez da riqueza, eles ficaram adoecidos, maus e chegaram em situação muito precária. Então, nesse momento, ele desce, encontra com os amigos, se abraçam, se confraternizam e aí aparece novamente o carro do Senhor. E aí Jesus diz, benditos aqueles
que sabem fazer bom uso das pedras do caminho, porque somente a fé e a perseverança são o caminho para conquistar o reino de Deus. No livro Nas Pegadas do Mestre, por Vinícius, editado pela FEB, diz que pobres e ricos são espíritos em provação, sendo que a indigência é uma prova dura e a riqueza é uma prova perigosa e muito arriscada. Quer dizer, reforçando em outras palavras a mesma coisa. E nesse livro ele ainda vai mais, ele compara. Porque lá no Livro dos Espíritos diz que as duas são terríveis, mas aqui Vinícius compara e diz que a prova da riqueza é pior. Olha só o que ele diz. E eu vi lógica nisso, não sei se vocês vão concordar. Diz o seguinte, que a pobreza, ela nos estimula a certas virtudes. Paciência, humildade e fé. A riqueza, ao contrário, nos estimula o quê? O egoísmo, ativa o orgulho e oblitera os sentimentos. Abafa, impede de enxergarmos muita coisa. E isso torna o homem imoral, entregue a bebedices e aos prazeres fáceis. E justamente a pobreza acaba facilitando ou aumentando a chance de êxito, enquanto que a riqueza aumenta a probabilidade das falências. E se a gente trouxer para a vida comum, a gente consegue observar muito mais pessoas na pobreza, resignados e aceitando a situação, e menos pessoas ricas com características de humildade, de caridade, de abnegação, de dedicação ao próximo. No livro Parábolas e Ensinos de Jesus, de Cair Bar Schutel, ele fala sobre a prova da riqueza. Inclusive, esse é o responsável pelo título da nossa aula, que a Márcia mandou eu fazer. E aí, ele primeiro começa a falar de uma passagem que está em Marcos, capítulo 10, versículo 17 a 27, que é aquela passagem que diz do jovem rico que procura Jesus e pergunta: bom mestre, o que eu faço para herder o reino dos céus? E Jesus diz o seguinte para ele: atentai para os mandamentos, não matar, não roubar, não adulterais, honrar pai e mãe. E ele diz assim: isso tudo desde criança eu sigo. Aí Jesus fala assim: mas te falta um. Vá, vende tudo que tens, dê aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Quando falou isso, ele ficou triste e foi se afastando. Aí Jesus diz para os seus discípulos: como é difícil para um rico entrar no reino dos céus. Aí os discípulos ficaram assustados e ele insistiu: como é difícil, quão difícil é para um rico que deposita suas atenções na riqueza. É mais fácil que um camelo passe por um buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. E aí, Cair Bar Schutel faz as seguintes considerações sobre essa passagem. A opulência, que é a riqueza, tem as suas virtudes, tem os seus feitos gloriosos, quando bem aplicado. Mas são grandes os escolhos dos que se acham na opulência. Escolhos, gente, são as dificuldades. Por quê? Olha o que ele diz. Que aqueles espíritos predestinados ao engrandecimento material, moral e espiritual dos seus irmãos. Veja bem, a gente acha que o cara que é rico, ele tem que ser caridoso do ponto de vista material. Cair Bar Schutel diz que não. Olha lá, ó, engrandecimento material sim, mas não é engrandecimento material só dando, não, é estimulando para que eles trabalhem, é dando oportunidade, é dando emprego, um engrandecimento moral e espiritual. É muito mais do que simplesmente dar da posse que tem. E quais são as dificuldades? O orgulho insuflado pelos bajuladores, pelos servis que não conhecem outro Deus, por isso que está em letra minúscula, que o do ouro. Quantos de nós, quando estamos diante de pessoas muito importantes, muito ricas, não ficamos, você realmente é importante, poxa, você tem isso tudo, você merece, não, porque Deus escolheu você. Quer dizer, a gente atrapalha mais ainda a condição desse irmão.
Da mesma maneira que a gente diz que não deve ficar elogiando muito uma pessoa, a gente também não deve bajular muito aquele que já é bajulado naturalmente. Mas é bajulado por quê? Porque nós que fazemos a bajulação estamos interessados em algum benefício dele. E isso atrapalha, porque ele não tem que usar aquilo que ele tem somente para ele. Por quê? O homem rico tem mais dificuldades a vencer que o pobre. Então, Caio Barchuto está concordando lá com Vinícius. Quando o Vinícius diz que a prova da riqueza é mais difícil, porque as tentações são maiores. E a gente vai ver isso numa história aqui na frente também. Por quê? Por que ele tem mais dificuldades a vencer que o pobre? Porque, além de tratar de si e dos seus, ele tem que manter as exigências sociais e, acima de tudo, tem o dever restrito de exercer a caridade. Que caridade é essa? Socorrer aos necessitados do corpo, ensinando os ignorantes. Como? Ignorante, gente, entende-se aquele que não tem o conhecimento, com palavras de conforto, coragem e resignação. Mais uma vez, a gente está falando que o rico está utilizando de quê? Para doar palavras de conforto, coragem e resignação. Não tem nada a ver com a posse material, tem a ver com ele. Porque ele só pode dar palavra de conforto, coragem e resignação se ele se doar. E concordando com todos os autores, geralmente sucumbem, geralmente perdem, por causa das dificuldades. Então, Caio Barchuto vem completar dizendo que Deus não condena a riqueza e ninguém é condenado por ser rico. E o que Deus condena é o mau uso que se faz da fortuna. Então, por que nós sucumbimos quando vimos com a prova da riqueza? Porque a gente não faz bom uso dessa fortuna. Eu trouxe essa história no livro Contos desta e de Outra Vida, de Chico Xavier, pelo irmão X, que é Humberto de Campos, porque ele fala diferente um pouquinho na experiência desses dois espíritos que vocês vão ver. É o capítulo 15, com o título de Posições. Ele fala da história de dois recém-desencarnados. Eles estão se dirigindo para o tribunal, entre aspas, divino, para serem submetidos à prova da riqueza. Os dois são pesados. Na balança, um muito pesado, o primeiro, e o segundo bastante leve. O primeiro carregava a imagem de uma muleta que usava na terra, e o outro, o que estava mais leve, a marca da coroa que adornava. O primeiro da muleta era um mendigo, e nisso ele chega e fala de repente: "Ê, justiça divina! Enquanto eu passava fome, andava quase nu, esse aí, ó, comia do bom e do melhor, andava em carruagem, era o primeiro dos primeiros." Esse havia sido mendigo, o outro, um rei. O representante divino fala o seguinte: realmente, ele teve uma vida abastada, mas você, quando o via andando na sua carruagem, você não sabe o que ele pensava diante da necessidade dos seus súditos, em que ele fazia um esforço danado para atender e muitos não conseguiam. Nos jantares opulentos que ele participava, você não tem noção do sofrimento que era dele participar daquele jantar com muitas pessoas que o apunhalavam pelas costas, e ele tinha que manter o sorriso. E, além disso, ele poderia maltratar e não maltratou, explorar e não explorou, e fazer muitas coisas pela posição de soberano. Quando acabou de falar isso, ele chega para o ex-monarca e fala: "Toma aqui, você está com passaporte para ascender espiritualmente." Nisso, aquele pobre chega e fala assim, todo meio choroso: "E eu? E agora?" Aí o representante divino fala assim: "Agora você vai voltar e vai ser rei." Quer dizer, ele teve a oportunidade na pobreza e sucumbiu. Agora ele vai ser rei, mostrando que não há privilégios. Todos têm oportunidades iguais. Uns aproveitam melhor e mais rápido ascendem. Outros recaem no erro e têm outras oportunidades
para se regenerar. No livro Riqueza para o Céu, extraído do Fonte Viva, de Chico Xavier por Emmanuel, eu trouxe um trechinho muito interessante. Ajuntai tesouros no céu, Jesus em Mateus capítulo 6, versículo 20. Olha o que ele diz. Sem o tesouro da educação pessoal, é inútil a nossa penetração nos céus, porquanto estaremos órfãos de sintonia para corresponder aos apelos da vida superior. Isso se encaixa no pobre. Nesse da muleta, porque sem o tesouro da educação pessoal, ele não educou-se, ele não aprendeu quando passou pela prova da pobreza. Ele só ficou preocupado com o que o outro tinha. Ele se autocomiserava, tinha pena de si próprio e só via no outro o que o outro fazia e que ele não fazia o que ele pensava. Era do julgamento dele. Então, por conta dessa falta de aprendizado, ele não tinha sintonia para ascender. E Emmanuel termina esse texto dizendo: cresçamos na virtude e incorporemos a verdadeira sabedoria, porque amanhã serás visitado pela mão niveladora da morte. Os dois foram. Não foram? Os dois igualmente? Não foram visitados pela mão niveladora da morte? E cada um, e possuirás tão somente as qualidades nobres, que foi o monarca, ou aviltante, que era do pobre. Que é o que você instalou em si mesmo, que é o que eles trouxeram para si pelas escolhas que fizeram da experiência que aproveitaram. Um melhor, o outro não tanto. Agora a gente vai falar sobre a história da parábola do rico e de Lázaro. O rico, bem vestido, comia do bom e do melhor. Lázaro, o mendigo, sempre na miséria, pouca roupa, chagas no corpo, e os animais até lambiam as chagas do seu corpo. Um belo dia, Lázaro morre, desencarna e vai lá para o seio de Abraão. Em seguida, o rico também morre, ele é sepultado e vai parar lá no que ele chama de Hades. Hades é o extremo do continente, nas profundezas, é a representação do inferno, tá? Sempre no sentido figurado. Então, nessa situação de dificuldade, de tormento, o rico fala assim para Abraão: pai, permita que Lázaro molhe seus dedos na água e possa me descedentar, que eu estou em tormento. E aí Abraão diz: você teve tudo e não aproveitou. E Lázaro foi privado de tudo. Então agora você está sendo atormentado e Lázaro está sendo confortado. Diante disso, o rico chega para Abraão e fala: por favor, mande um desses à minha casa para dizer para os meus 5 irmãos para que eles não façam a mesma coisa. Aí Abraão diz: eles que ouçam Moisés e os profetas. Aí ele diz: não, por favor, mande um deles, um dos mortos, para que eles se arrependam. Aí Abraão diz: não adianta. Mesmo que eu mande, se eles não ouviram Moisés e os profetas, mesmo que eu mande um dos mortos na frente deles, eles não se arrependerão. E uma outra história que está no capítulo 2, Meu Reino Não É Deste Mundo, que se intitula Uma Rainha de França, Havre, 1863. É a história de uma rainha que ela começa assim o texto dela: se eu não entender que o reino de Deus não é desse mundo, ninguém vai entender. Porque eu era rainha, tinha uma realeza fantástica, e achava que seria recebida como soberana no mundo espiritual. Só que a minha realeza não me acompanhou nem até o túmulo. Quando cheguei, homens que eu achava que eram pequenininhos estavam muito, mas muito acima de mim. E eu achava que eram pequenos porque não tinham sangue nobre. Então, aqui ninguém pergunta o que fostes, que posição ocupastes, mas o bem que fizestes, as lágrimas que enxugastes. Então, olha que interessante. Quando eu acabar isso aqui, eu vou abordar todos eles. Todos esses exemplos para a gente poder tirar o conteúdo do ensinamento, da atitude de cada um. No livro Pão Nosso, com o título de Êxitos e Insucessos,
Olha o que Emmanuel diz. Sei viver em penúria e sei também viver em abundância. Quer dizer, isso está em Paulo, em Filipenses, capítulo 4, versículo 12. Emmanuel vem nos trazer que êxitos e insucessos são duas taças de conteúdos diferentes, mas que trazem em si ensinamentos sublimes iguais. Infelizmente, a ignorância humana, a falta de conhecimento e a falta de esforço em buscar o conhecimento, faz com que, diante do êxito, escolhamos o licor da embriaguez e do insucesso, o fel da desesperação. Então, quando a gente está no êxito, a gente se entrega aos excessos. E quando na dificuldade, a gente se desespera. E ele continua dizendo que isso é um grande engano, porque o verdadeiro sábio, o que ele vai fazer? Ele vai extrair da felicidade ou da tristeza, da abundância ou da miséria, o conteúdo divino. Aí a gente percebe o seguinte: nesse caso, alguns conseguem obter o conteúdo divino ainda encarnado. O rico, que era o rei, ele extraiu o conteúdo divino nas suas atitudes. Infelizmente, o da muleta escolheu o fel da desesperação. A rainha também não soube colher enquanto encarnada, mas no mundo espiritual ela teve a humildade e quis até se pronunciar no livro Evangelho segundo o Espiritismo. O rico também, ele, durante a sua encarnação, na história, mesmo tendo uma história, ele falhou. Mas quando ele está lá no tormento, ele, além de se arrepender, ele pensa, inclusive, nos irmãos. Então, a gente tem que saber que, mesmo que a gente falhe na prova em si, ainda podemos aprender quando somos expostos aos resultados colhidos daquela experiência ruim. Porque se a gente insistir no erro, mesmo depois de saber, aí que realmente a prova fica mais difícil de ser concluída. Agora eu peço a vocês que observem a reação desse morador de rua. Observem com cuidado. Ele recebe uma doação. Eu não sei se algum de vocês viu esse texto. عالم وحبوك بعثوا لك هالمليون ليره لك. يمكن الناس معتذرين اكثر مني والله. هولي المليون لك. بركي الناس معتذرين اكثر مني. هولي لك. خذهم مني. يمكن سوى عائلة هولي بعثوا لي مليون خصوصي لك. يمكن بيتم ولا تدري. بس هولي بدي اياهم هول لك بعثوا لي خصوصي لك اجوا باسمك. بركي يا عيال هو كمان عم نساعد بغير عالم بس هولي خصوصي اجوا لاسمك. حبيب قلبي يا عمو. Quem que é rico? No livro Caridade, de Chico Xavier por diversos espíritos, Pobreza e Riqueza, eu extraí também só duas passagens desse livro. Olha só. O pobre, pobre de humildade e de espírito de serviço, é o irmão dileto, né, preferido, do rico, rico de avareza e indiferença. Então, quem foi nas nossas histórias o pobre, pobre de humildade e de espírito de serviço? Foi aquele pobre, novamente, o da muleta. Porque ele era pobre, mas também era pobre de humildade e de espírito de serviço. E ele é o irmão predileto do rico, rico de avareza e indiferença. Esses foram vários, né? Mostrando mais uma vez como é difícil realmente a prova da riqueza. Foi a rainha, a história do Lázaro e do rico, foi a história do rico lá com Jesus,
que não quis se desprender dos bens materiais. Agora, o pobre, rico de resignação e de atividade no bem, é o companheiro ideal do rico, rico de bondade e entendimento. Qual foi o pobre, rico de resignação e de atividade no bem? Foi o garoto que falou assim, eu não sei o que eu vou escolher. Dá o que o senhor acha que eu preciso. Ele era rico de resignação e de atividade no bem. Qual foi o outro também? Esse rapaz do vídeo. Esse senhor do vídeo. Que riqueza que ele não mostrou para a gente. E quem foi o companheiro ideal do rico? Que é companheiro ideal? Quem foi o rico de bondade e entendimento? Somente um na nossa história. Por isso que eu botei aquela história ali. Foi do livro do Humberto de Campos, que foi o monarca que soube ser monarca. Dentro de todos os apelos e convites ao erro, ele se manteve bom, se manteve justo, se manteve coerente. Então, ele continua dizendo que pobreza e riqueza são portas abertas à glorificação espiritual. Sim, se bem utilizarmos essa prova. Mas é muito difícil. Dificílimas. Aquele que se empobrece de ignorância e maldade. Olha que bacana isso. Isso é justamente a tentativa de se livrar do vício. É a má tendência sendo controlada, sendo abafada. Então, quando você se empobrece de ignorância, você está querendo se livrar dela. E como é que você se livra da ignorância? Buscando enriquecer-se de amor e sabedoria. E, mais uma vez, ele diz ali, ó, no serviço ao próximo através do trabalho e do estudo incessante. Voltando àquela questão lá do Livro dos Espíritos, estudando, trabalhando, lutando, sofrendo e aprendendo. Porque você vai adquirir compreensão e conhecimento, luz e paz, diante das leis divinas. E é de todos os pobres e de todos os ricos, o homem mais valioso e mais feliz. Então, não interessa se você foi pobre ou se foi rico. O que interessa é como que você utilizou os instrumentos que a riqueza te oferecia e os que a pobreza te privava. Você aceitou? Você foi humilde? Você se resignou? Você foi caridoso? Você foi abnegado? Você foi empático? E já caminhando para o final, não vou nem levar bronca da tia Márcia. Eu queria que vocês vissem essa tirinha. Olha só que interessante. No início da vida, o rapaz está ali correndo atrás do dinheiro. Ele está literalmente correndo atrás do dinheiro. Aí passou um tempo. Você já observa que ele está com o cabelo grisalho. No início ele não tinha nada. Agora ele já tem uma quantidade bem interessante, mas ele continua correndo atrás do dinheiro. Como se fosse a sua única preocupação. Olha os olhos dele, como mostram aquele interesse, aquela avidez, aquele foco. Aí o tempo passou. Passou bem. Agora ele está com o cabelo bem branco, com muito dinheiro, só que chegou ao fim. E agora? Aí essa feição dele, eu não sei se é aflita, assustada, preocupada ou arrependida. Porque talvez ele pense, e agora? O que eu faço com isso tudo? O que eu deixei de fazer para só fazer isso? O que eu podia ter feito e não fiz? Isso, apesar de ser um desenho, é muito comum na vida de muitos de nós. Muitos de nós. Aí novamente, eu quis trazer essa imagem para a gente olhar. Aquele que já tinha o próprio sustento e ainda em busca de mais. E aí eu trago essa imagem para vocês de um outro ser da natureza que está fincado na terra, que tem o seu sustento e que, ao invés dele ir em busca de mais, ele está justamente se libertando, porque já entendeu que é o momento de liberar, e com essa liberação ele vai nutrir o solo, que vai auxiliar outras plantas, vai permitir que novas folhas
nasçam e façam um novo ciclo. E a mensagem seria que você é o que você espalha e não o que você junta. E aí eu fiquei pensando, esse estudo deu o que falar na minha cabeça. Que tipo de riqueza que eu estou buscando? Né? É uma pergunta que acho que todos nós podíamos estar fazendo. Que tipo de riqueza? Aquela que eu guardo, que eu junto, que me prende ao materialismo, que faz com que as pessoas, de repente, né, tenham inveja, que me prende aos meus vícios, que me estimula o orgulho, como foi dito ali, o egoísmo, e que depois eu perco, porque não faz parte de mim e eu vou ter que deixar. Ou eu tenho que buscar a riqueza que me ilumina, que me aproxima do meu irmão, que me torna mais empático, mais caridoso, e que eu doe mais, e que verdadeiramente vai ser uma verdadeira riqueza, porque ela vai comigo. E aí a gente tem que ficar realmente com esse pensamento. Porque essa riqueza é a riqueza verdadeira que a gente viu nos ensinamentos que a gente obteve aqui dos livros, tanto das obras básicas como das subsidiárias, e é aquela que vai nos auxiliar na nossa próxima oportunidade, é aquela que também vai ficar nos nossos irmãos, que é uma outra pergunta. O que eu tenho feito da vida? Que legado eu vou deixar? Que exemplo eu vou deixar impresso no coração dos meus irmãos? E que eu vou imprimir no meu próprio perispírito? Então, o que eu estou fazendo? Vai me ajudar ou vai me dificultar a próxima jornada? Mas tem um lembrete. Que por mais difícil que seja a prova que a gente passar, a gente nunca vai estar sozinho. Tem aqueles que nos ajudaram nesse planejamento. Tem o nosso anjo da guarda. Tem os nossos amigos espirituais. E tem os nossos irmãos encarnados, que também nos ajudam, torcem por nós. E tem aqueles que a gente não conhece e que, de repente, aparece e também nos estimula. Tudo sendo impulsionado pelo mundo espiritual. Mas, para isso, é preciso que a gente também faça o nosso papel. Que a gente se mostre com vontade, igual disse lá, lutando, estudando, trabalhando, sofrendo, porque precisamos sofrer, porque seremos espíritos para conduzir planetas. Então a gente tem que saber de tudo. Então é muito importante que a gente sofra para aprender e assim a gente vai crescer.